TV para as nossas reflexões do tema Autoridade da Doutrina Espírita. E abrindo as nossas reflexões, vejamos a página Esperemos de Caminho, Verdade e Vida, capítulo 162 desta obra. Esperemos. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 20. Comentários de Emmanuel. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos. Seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, o Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 162, editora Fé. Caros amigos, em nosso tema de hoje, a autoridade da doutrina espírita, nós teremos a colaboração de Joaquim Tomé de Souza, Elzi Nascimento e também nós. Caros irmãos e irmãs, que a misericórdia de Deus possa nos abençoar. Todos nós que somos espíritas conhecemos a maneira como foi organizada e codificada a doutrina. De todas as religiões existentes no globo, a doutrina espírita é a única que não foi originada por um ser humano encarnado. Ela foi concebida pelo Espírito da Verdade e traduzida para o mundo físico através da codificação organizada por Allan Kardec. Os autores dessa façanha foram os espíritos coordenados e capitaneados, orquestrados pelo Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade foi-nos afirmado o seu envio quando Jesus aqui estava entre nós. Há mais de 2000 anos, Jesus afirmou aos seus discípulos, como está escrito em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando chegou a época de Jesus enviar o Espírito da Verdade, houve como que uma invasão dos espíritos superiores sobre a terra física. Por todos os lados do globo terrestre, os espíritos começaram a se manifestar. Disso resultou a codificação espírita,
que foi o conjunto dos ensinos dos espíritos superiores que Allan Kardec organizou em vários livros. O primeiro deles foi o livro dos Espíritos. Mas vejamos o que aconteceu. Por todos os cantos do mundo, os espíritos se manifestavam por efeitos físicos, fazendo as mesas saltitarem nos salões, mesas girarem, dançarem, escrevendo frases complexas às vezes. Enfim, vários fenômenos de efeitos físicos apareceram para chamar a atenção de toda a humanidade. Nessa perspectiva, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi convidado por um amigo para presenciar um desses fenômenos em salões de festas da sociedade parisiense. Ele não dava muita importância a esses fatos que ele considerava pueris, mas quando o seu amigo lhe falou que as respostas que as mesas davam eram inteligentes, eram muito interessantes, então ele se interessou pelo assunto e foi comprovar isso. Quando ele afirmou que se uma resposta é inteligente, é porque vem de uma inteligência. Como a mesa não tem cérebro para ser inteligente, provavelmente as respostas têm que ter uma outra explicação. E ele foi à luta para buscar as explicações. E justamente, depois de algum tempo de pesquisa científica real, porque ele usou o método científico para pesquisar o fenômeno das mesas girantes, porque ele era um pesquisador, um emérito professor. E enfim, ele concluiu, não apenas ele, mas os próprios escritos que as mesas traziam afirmaram isto. Nós somos as vozes de espíritos que já viveram na Terra, desencarnados, aqui estamos, tão vivos quanto vocês, para trazer e mostrar que o mundo espiritual se irmana com o mundo material. Isto realmente causou uma celeuma imensa. A doutrina espírita foi concebida pelos espíritos superiores que, em nome de Jesus, trouxeram esses conhecimentos para todos nós. Na verdade, a maioria dos pesquisadores afirmam que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. Allan Kardec, quando começou a coletar as informações para escrever e para codificar o ensino dos Espíritos, utilizou um método muito importante e muito interessante. Ele enviava as perguntas que ele queria fazer aos Espíritos a um grande número de médiums espalhados por toda a França e mesmo fora da França. E a resposta que ele recebia desses médiums, ele as confrontava. Aquelas cuja resposta eram semelhantes, aí ele considerava como verdadeira. As respostas assim conferidas por Allan Kardec, ele as organizou em um livro que ele chamou o Livro dos Espíritos. Ali está toda a filosofia da doutrina espírita. Esse método foi chamado de controle universal do ensino dos Espíritos e ele está registrado com esses termos. Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. A quantidade de médiuns utilizados por Kardec para comprovar a veracidade das respostas às perguntas que ele formulava era um número muito grande. As 1019 questões do Livro dos Espíritos são todas elas fruto desse trabalho hercúleo que Allan Kardec realizou quando estava organizando a doutrina espírita. Por isso, nenhuma doutrina, nenhuma religião do mundo tem a força da veracidade trazida pelos espíritos superiores.
A doutrina se caracteriza pelo consolo extraordinário que ela oferece a todo aquele sofredor. A essas pessoas que estão em sofrimentos, a doutrina espírita consola com muito amor. Não só o consolo, mas também esclarece por que sofremos. Além de esclarecer por que sofremos, ele também traz uma orientação de como evitar o sofrimento futuro. Consolar, esclarecer, orientar. É um tripé fantástico que a doutrina espírita oferece a todos nós. Por isso, rogamos a Jesus que nos fortaleça para que possamos realmente ser seus discípulos enquanto encarnados e mesmo quando desencarnarmos. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Cumprimentos a todos. Feliz por estarmos mais uma vez juntos para reflexões profundas, úteis, nutritivas, que nos levarão a uma conduta irretocável, uma segurança na nossa caminhada. Hoje falaremos da autoridade da doutrina espírita. O que seria autoridade? Autoridade é a condição de poder ser obedecido, é prestígio, é uma superioridade constituída. Então, vamos ver este vocábulo na concepção da doutrina espírita. Qual é a autoridade que a doutrina espírita tem? Sempre é bom repetirmos isso, porque é fundamental para a nossa conduta. A autoridade da doutrina espírita nos leva a refletir, acima de tudo, qual que é a diferença entre a autoridade espiritual e a autoridade que vem do mundo. O melhor exemplo para nós sobre isso aí é o diálogo de Jesus e Pilatos, em que nós vemos a espiritualidade e o mundo material se posicionando perante a verdade. A autoridade da doutrina espírita não está submetida à vontade humana, visto ser de origem divina. Então, nós percebemos em Jesus a autoridade que ele tem, porque é de origem divina. É algo mandado por Deus. Deus está no comando. Então, esta autoridade não tem condição de ser atingida pela vontade humana. Ela é inexaurível, ela existe. E inteligente e sensato é aquele que vive nesta norma, sabendo que estamos sob a autoridade de origem divina. Quando colocamos que a autoridade da doutrina espírita não está submetida à vontade humana, isso ser de origem divina, estamos falando que essa autoridade ela tem por base o cumprimento das leis universais. Então não é uma vontade de uma pessoa que se sobressai em detrimento das outras. É simplesmente o cumprimento da lei. Que lei? Da lei moral, da lei universal. Nós somos regidos por lei. Os ensinamentos espíritas são contínuos e progressistas e estão sob o comando da lei. Quais são as leis? É muito importante que nós lembremos que nós estamos subjugados à lei da adoração, do respeito à divindade, à lei do trabalho, porque o trabalho desenvolve a inteligência, à lei da reprodução, porque todos nós construímos, temos um produto do esforço, da capacidade e da evolução de cada um. A lei da destruição, aquilo que tem que ser destruído para ser renovado. A lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da justiça, amor e caridade. Tudo isto está orientando os ditames da doutrina espírita.
Se os ensinamentos espíritas são contínuos e progressistas, então nós podemos deduzir daí que é a doutrina que é progressista, porque ela traz o progresso, porque ela se renova, porque ela traz para nós as diretrizes para uma vida melhor. E contínuos, porque eles não ficam estanques, eles estão sempre crescendo, e progressistas, por quê? Porque eles vêm a nós, é de origem divina, vêm a nós segundo a nossa capacidade de orientar-nos através deles, a nossa evolução para assimilá-los. Então, os princípios espíritas têm por base as leis naturais, como dissemos, e nós estamos subjugados a estas leis. Os princípios espíritas têm por base as leis naturais, nos levam à reflexão da existência de Deus, Jesus, o Espírito, o Perispírito, a lei da evolução, ao livre-arbítrio, à reencarnação, a comunicabilidade entre os dois planos, nos leva a inferir também sobre a ação dos espíritos na natureza. E daí nós questionamos. Os espíritos agem sobre a natureza. E nós, como espíritos, também agimos sobre a natureza? De forma imensa. Tanto é que nós estamos vendo agora o resultado da nossa insensatez, de falta de respeito à natureza, à Terra, ao nosso planeta. Naturalmente vem uma resposta, uma cobrança, porque nós abusamos excessivamente dos recursos que a Terra nos dá. Nós achamos que o nosso planeta é uma lixeira que recebe tudo o que nós jogarmos fora. Nós achamos que a água nunca vai faltar e tudo isso está agora sendo mostrado. Nós estamos sendo vítimas de poluição e estamos também na escassez do líquido água maravilhoso, do qual nós somos constituídos 70%. E daí vale também a pergunta: o que tem a ver essas colocações relativas aos abusos da natureza com a autoridade da doutrina espírita? Na verdade, se nós estivéssemos por dentro do significado dessa autoridade, provavelmente seríamos criaturas melhores, porque o Espiritismo utiliza a razão para o seu desenvolvimento ante o avanço da humanidade. Então, se agíssemos com razão, com mais ciência e com mais consciência, provavelmente não estaríamos no caos que estamos hoje em relação aos aspectos da natureza. E a condição do Espiritismo utilizar-se da razão nos leva também a refletir que este desenvolvimento natural, porque é lei do progresso, desenvolvimento entre o avanço da humanidade, tem a ver conosco. Cada um de nós, em particular, tem que fazer o seu desenvolvimento para que nós possamos honrar o lugar onde habitamos. E honrar o lugar onde habitamos exige de nós maior coerência, maior sensatez, para que sejamos criaturas de utilidade. Utilidade para nós, utilidade para os outros e utilidade para a vida. O Espiritismo é uma fonte segura do progresso e abarca todos os interesses humanos nos seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos ou morais. Veja como é importante que nós nos debrucemos sobre esta verdade e façamos a nossa parte, porque não será nada mais do que a obrigação de respeitarmos este progresso que abarca os interesses humanos. É o sentido da nossa existência que vai ser explicado, sustentado, esclarecido. É a chave do Espiritismo para entendermos esses aspectos filosóficos, científicos e religiosos ou morais. Então, nós devemos entender que a nossa disposição perante a vida ela é de grande significado para que nós possamos entender essa questão de que o Espiritismo é a fonte segura do progresso e abarca todos os interesses humanos,
nos seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos ou morais. Porque o que é que acontece? Os postulados espíritas nos levam, de alguma forma, a entender a importância da nossa renovação moral. Porque sem o aspecto moral, não existe a evolução no sentido de desenvolver as asas do amor e da sabedoria. Sem a progressão moral, nós não atingimos a excelência da transcendência. E quando se fala em aspectos filosóficos, é o que a doutrina traz para a reflexão, para melhorar o nosso entendimento. Em aspectos científicos, é a posição do Espiritismo em relação a atender às descobertas da ciência, em relação a passar pelo crivo dos projetos científicos toda a fenomenologia com a qual nós tratamos. E assim é que nós temos um manual que rege o nosso trabalho de conexão com a dimensão espiritual, que é o Livro dos Médiuns. E quanto ao aspecto religioso, não é a questão da religião institucional, mas, acima de tudo, dentro do aspecto religiosidade. O que é que você tem com você que te faz entender e acreditar que a morte não existe como extinção de vida? Como nós podemos entender isso daí dentro do aspecto da religiosidade? A continuidade da vida além da vida, a conexão com a transcendência, a crença num ser superior, em Deus que a tudo progride, a conexão com Jesus, o governador espiritual do planeta, a nossa conexão e atenção às instruções da espiritualidade que nos trazem mensagens de conforto, de consolo, de esperança e de grande esclarecimento. O Espiritismo não tem nacionalidade. Não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. A sabedoria de Deus nos revela que é mesmo direta sua ação sobre a Terra, sobre todo o universo, e nós temos por nortear-nos uma luz, que é o Espiritismo, a chave para tudo que estava em incógnita. Agora nós sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que nos acontecem as coisas que acontecem. É um chamamento à responsabilidade de cada um de nós para com a sua caminhada, a sua jornada no planeta. E nós fazemos parte deste concerto de perfeição, cujo regente é Deus, nosso Pai Celestial. Embora tenha nascido na França, o Espiritismo não tem nacionalidade, ele não é francês. O Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. O que isso significa? O Espiritismo nos traz essa abertura do véu que nos coloca frente a outra dimensão, a dimensão espiritual da vida. As suas normatizações nos levam a entender como é que é esse processo de comunicabilidade entre as duas dimensões da vida. Então, sim, nós podemos receber a orientação espiritual dos nossos amigos, dos nossos parentes, embora tenhamos a grande massa de conhecimento trazida pela doutrina espírita, pela codificação kardeciana, pelas obras subsidiárias, pelos clássicos da doutrina, nós, pessoalmente, podemos exercer a nossa conexão espiritual simplesmente porque é da lei que as duas dimensões estejam em conexão permanente. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico, por isso incumbe os espíritos de levá-la de um polo ao outro, de um lado ao outro do universo, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio. Ninguém tem o privilégio de lhes ouvir a palavra.
não tem uma cabeça única. É algo que nos é ensinado pelo plano superior e levado de um lado ao outro do universo. Não confere privilégio a ninguém, confere a oportunidade de todos se informarem e assumirem aquilo que lhes condiz como dever. O Espiritismo, conforme diz o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, anuncia que são chegados os tempos em que as vozes dos céus irão se manifestar por todo o planeta. E isso nos dá o entendimento profundo dessa questão da universalidade dos ensinamentos espíritas. Uma ideia espírita jamais estará em uma única cabeça. Ela tem universalidade. Ela chega em vários locais. Ela acessa várias pessoas. Por isso entendemos tranquilamente quando se diz que quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Isso nos leva a recordar dos primórdios da codificação, quando em 1848 as vozes, os raps, os sinais se manifestam nos Estados Unidos através dos fenômenos de Heidesville. Nos leva a refletir também sobre a questão das mesas girantes, que tomou conta da Europa, sobretudo dos salões parisienses, onde as inteligências se manifestavam e a humanidade encarnada assistia a essas comunicações, como uma brincadeira, como um refrigério social, até que alguém se aproximou, viu que por trás dessas comunicações havia uma ideia inteligente e se dispôs a fazer a organização do que hoje nós conhecemos como a doutrina espírita. Falamos do pedagogo Allan Kardec. A universalidade nos dá a amplitude do conhecimento espírita, porque são os mesmos os ensinamentos dispersados, levados, conduzidos a todo o universo. É o mesmo linguajar, porque é a fala da divindade. Então, é algo que não tem que ser duvidado, tem que ser assumido e levado a sério com responsabilidade, porque disso depende o nosso amanhã. A nossa evolução está calcada no esforço pessoal de cada um, empenhando-se em elevar-se, vencer-se a si mesmo, que é a batalha maior. Portanto, na universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Como dissemos, a universalidade é uma das forças do espiritismo, porque temos também a temporalidade. A temporalidade, qualquer época, a verdade é a verdade. E o ensinamento moral é indiscutível, é necessário, é a forma de podermos fazer jus a esse concerto maravilhoso de benesses e de maravilhas que estamos longe de abarcar. Sabemos apenas pouquinho, estamos desvelando este véu que encobre esta procura nossa pela evolução pessoal, para participarmos da grandiosidade da obra do Criador. Então, sugerimos como leitura a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo para maiores conhecimentos em relação à autoridade da doutrina espírita. Devemos ler todas as partes do Evangelho segundo o Espiritismo, desde a organização do seu cronograma de apresentação de capítulos, ao prefácio, à introdução e os 28 capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe e tenha um bom trabalho buscando aprender sobre a autoridade da doutrina espírita.
Queridos amigos, elevemos o pensamento ao Mestre amado Jesus, solicitando a Ele que nos fortaleça para que nós possamos nos direcionar para a porta estreita, aquela que visa limpar-nos dos nossos vícios e faltas antigas. Que nós sejamos, Senhor, refeitos no vosso amor e tenhamos o propósito de vos servir com o melhor de nós mesmos, praticando os ensinamentos trazidos por vós, vivenciando-os intensamente. Protegei-nos a todos, abençoai o planeta Terra, assisti aos que sofrem e tende, Senhor, misericórdia do ser humano que precisa tanto da vossa orientação e do vosso amor. Esteja conosco, Pai querido, agora e sempre. Que assim seja.